É tremendo. Mas tirando as brincadeiras, amados, Páscoa tem a ver com passagem. Páscoa tem a ver com passagem. A primeira Páscoa foi instituída lá em Êxodo, quando o povo saiu do Egito. E a primeira Páscoa, amados, foi comemorada com um grande churrasco. Primeira Páscoa, pastor, Páscoa foi comemorada com churrasco? É, amados. E quem mandou que fizesse foi Deus, que comemorasse a Páscoa com churrasco. Pastor, como assim? O Senhor disse: olha, pegue o cordeiro, pegue o sangue dele e passa nos umbrais das portas, porque virá o anjo da morte. E aquele que tiver com o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, o anjo da morte não entrará ali. E o povo de Israel atendeu isso, passou o sangue nos umbrais das portas de suas casas, para que o primogênito não fosse morto. Em seguida o Senhor falou assim: pegue este cordeiro e asse esse cordeiro. Amado, foi um grande churrasco que aconteceu naquele dia. Toda a casa cheirando churrasco, toda a casa assando carne de cordeiro, amado. Eu quero dizer para você que ali o Senhor estava dizendo: olha, vocês vão passar de uma velha história para uma nova história. Vocês vão passar da escravidão para a liberdade. E hoje isso significa para nós sairmos da escravidão e vivermos a liberdade em Cristo Jesus, que é só Ele que pode dar. Então, amados, a Páscoa, ela não é somente um tempo que nós comemoramos aqui no Brasil, mas ela já vem lá de trás. A Páscoa ela já acontece lá no tempo do Egito, quando o povo de Israel saiu do Egito, quando o faraó libertou eles depois das 10 pragas, e ali aconteceu a Páscoa. E ali o Senhor ordenou que fosse celebrado a Páscoa. Mas o Senhor tinha um propósito ali, era somente uma sombra daquilo que estava para acontecer com Cristo, ou que já tinha planos de Deus para a vida de Cristo. Ali era somente um tempo de mudança de estágio, aqueles que partiriam para uma nova vida. Então a Páscoa ela tem tudo a ver, amados, com um novo tempo na tua vida, uma nova história em nome de Jesus. E o Senhor tem isso para nós. E nessa manhã, tema, Davi está liberado o tema, Páscoa. Projeta, por favor, filho. O tema, Páscoa. E eu quero compartilhar daquilo que o Senhor tem ministrado durante essa semana em nosso meio. No domingo passado foi falado a respeito da última semana de Cristo. Do domingo, o que feitos no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta-feira. E na quinta-feira é o dia onde Jesus lava os pés dos discípulos. Na quinta-feira é onde tem a última Santa Ceia. Na quinta-feira é onde Jesus vai para o monte orar. E ele vai clamar, e ele vai buscar ao Senhor mais e mais com seus discípulos. E ali ele é entregue por Judas. E isso foi ministrado. E eu quero entrar na sexta-feira então, no dia de hoje, para compartilhar da palavra, aquilo que o Senhor falou ao meu coração. Para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 1. Mateus, capítulo 27, versículo 1. Diz assim: de manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. De manhã cedo, feche os teus olhos um instante, diga assim comigo: Espírito Santo, fala ao meu coração nesta manhã.
eu abro totalmente ele para ti e peço, fale em minha vida para transformação, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. E nós vemos que nesse texto é o texto onde eles já tinham tomado a decisão de condenar a Jesus, aquele que já havia sido pego. Jesus já havia sido pego, Jesus já estava preso, e ali os sacerdotes decidiram condenar os homens da lei, decidiram condenar Jesus à morte. Amados, só que ninguém consegue condenar Jesus à morte. Isso daí foi uma situação humana que estava acontecendo. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus ele veio do céu para a terra, amado, para nos mostrar que é possível viver tudo aquilo que o Senhor tem no céu para as nossas vidas aqui na terra. Jesus ele não se preocupava com essa condenação humana nenhuma. Sabe por quê? Porque ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia que ele tinha sido chamado por Deus e ele já havia dito que ele se entregaria por nós. João capítulo 10, versículo 17, versículo 18. Os homens estão somente direcionando na terra aquilo que já estava direcionado por Deus para acontecer. 17 e 18 diz assim: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Aleluia! Glória a Deus! Amados, não foram os homens que estavam falando: Jesus ele está indo para a cruz, nós vamos matar, nós vamos condenar ele. Amado, mas Jesus já tinha tomado essa decisão de ir na cruz do Calvário pela minha vida e pela tua vida. Ele já tinha tomado a decisão de se posicionar e falar: Senhor, eis-me aqui, o Senhor me chamou para isso e eu vou cumprir o meu chamado. Eu vou cumprir aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Neste dia, amados, então, precisava acontecer uma conspiração, uma trama para pegarem Jesus. Precisava acontecer porque Jesus não dava motivo, Jesus não teve pecado nenhum, e eles precisavam criar uma conspiração, uma trama ali, entre os líderes religiosos para acusar Jesus. E eles fizeram essa trama. Então ele foi levado no Sinédrio, e ali ele falou: não, ele vai ser condenado. E ele foi levado também perante a corte, e ali Pilatos abriu mão e falou: eu lavo minhas mãos, eu lavo as minhas mãos. Após isso, amado, Jesus então ele recebe a condenação e ele começa a receber as chicotadas. Jesus ele recebe 40 chicotadas menos uma, conforme a lei judaica. Cada chicote tinha 12 tiras de couro. Quando nós assistimos filme ou lemos a Bíblia, precisamos conhecer mais da história, precisamos conhecer a história, precisamos conhecer a cultura, o que acontece, para termos um melhor entendimento. E esse chicote que Jesus foi açoitado, ele tinha 12 tiras. Em cada tira tinha bolinhas com ponta, pedaços de osso. Então cada chicotada que Jesus tomava, aquilo cravava nas costas dele. Cravava. Quem já tomou uma cintada aí na vida? Gente, eu vou orar por vocês. Jesus, abençoa eles, Jesus. Cura eles. Sara eles.
Mas, amados, Jesus, ele tomou chicotadas, e cada chicotada tinha ponta, e essas pontas cravavam na carne de Jesus. E quando eles puxavam, pedaços da carne saíam junto. Não foi uma chicotada, foram 39 chicotadas. Cada chicotada, 12 cravadas. Amados, feridas eram abertas nas costas de Jesus, pela minha vida e pela tua vida. Quando lemos a Bíblia e falamos, Jesus foi açoitado, ele tomou chicotada. Muitas vezes não entendemos o tamanho da dor que ele passou no meu e no seu lugar. Muitas vezes achamos que é somente um filme ou uma história, um conto. Mas eu quero dizer que o meu Jesus, ele é real, ele é verdadeiro. Jesus, ele sofreu por mim e por você sim. E hoje a nossa parte é abrir o coração para ele. Não precisamos mais do que isso. O Senhor diz: filho meu, dá-me o teu coração. Tamanha dor que ele sofreu, tamanha chicotada que ele passou pela minha vida e pela tua vida. Sabe, amados, muitas vezes nós não queremos aceitar aquilo que acontece conosco, que acontece pertinho de nós. Muitas vezes alguém fala mal das nossas vidas, a gente já quer berrar, já quer brigar, já quer arrumar confusão. Porque você não tem o direito, porque você é isso, porque você é aquilo. Eu não estou falando que você tem que aceitar tudo. Mas diversas vezes tomamos posicionamentos em nossas vidas que Cristo não tomaria. Antes de você tomar uma decisão na tua vida, pense: o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria no meu lugar? Quanta dor ele passou por mim e por você. Amados, quanto sofrimento. Naquele momento era um momento de sangue, dor e sofrimento. Pela minha vida e pela tua vida. E mesmo assim Jesus não desistiu, porque ele sabia que você ia ser comprado pelo sangue dele. Jesus sabia que a tua vida era preciosa. Deus planejou isso para que eu e você pudéssemos voltar ao Senhor, para que eu e você pudéssemos ser ligados a Ele novamente. Hoje eu e você não precisamos tomar açoite, eu e você não precisamos apanhar. Hoje ainda em nosso país nós podemos pregar o Evangelho livremente. Ainda, dependendo do partido que conduzir o país, nem isso não vai poder. Pastor, mas é já? Não, amados. Talvez você não sofra na tua pele, mas o teu filho sim. Talvez você não sofra. Pastor, eu já passando pela curva da Boa Esperança já estou lá na frente já. Comigo não vai dar tempo de acontecer isso. Mas e os teus filhos? Aquilo que nós plantamos hoje, os nossos filhos vão colher amanhã. Ontem estávamos falando isso, né? Com Abraão e com Paulo. Que aquilo que nós plantarmos agora, coisas nós nem colheremos. Quem vão colher são nossos filhos e nossos netos, se Jesus não voltar antes. Mas o que temos feito, amados? Hoje não precisamos tomar esse açoite ainda no nosso país. Muitos países, eu tenho contato com alguns missionários da quadrangular em outros países, e muitos vivem em caverna, vivem escondidos, não podem pregar o Evangelho, e eles vão para dentro das casas, parece um negócio que chama célula, né? Eles vão para dentro das casas para pregar o Evangelho.
Eles não podem reunir mais que 10 pessoas numa casa, porque senão os militares chegam, arrombam a casa e batem nas pessoas. Já pensou nisso? Pastor, eu estou livre no Brasil. Por enquanto. Então tome cuidado. Saiba aquilo que você está fazendo, aonde você está realmente se posicionando. E nós vemos, amados, que Jesus ele foi ferido e maltratado para que eu e você não precisássemos passar por isso. Mas não foi somente isso. Depois disso, colocaram em Jesus também, além dos açoites, também colocaram nele coroas de espinhos. Para você ter ideia, nós temos o Humberto, que trabalha com madeira aqui, o Cleverson, o Ulisses, que trabalham, artífice de madeira, não sei se tem alguém mais, mas que trabalham com isso. Alguns espinhos da época eram utilizados até como prego. Tamanho eram os espinhos. E esses foram cravados na cabeça de Jesus, na coroa. Para que os soldados pudessem encaixá-la, eles tiveram que apoiar com uma vara e empurrar na cabeça a ponto de cravar em Jesus a coroa. Sangue e dor era naquele momento, naquela sexta-feira. Mas tudo isso tinha um propósito, amado, de provar o quanto você tem valor, o quanto a sua vida é preciosa. Depois de cravar, depois de colocar a capa em Jesus, os guardas cuspiram no rosto, a fim de humilhar Jesus e fazê-lo desistir. Amados, ainda Satanás estava tentando de tudo para que Jesus desistisse do propósito dele. As humilhações, talvez se alguém cuspir na tua cara, você vai falar, comigo não. Vai conhecer o amor e a paixão. Talvez você fale, comigo não. Vai conhecer o meu lado de pedir 5 minutos para Jesus e falar, Jesus, espera aí um pouquinho, deixa eu acertar minha conta aqui, daqui a pouco eu volto. Cuspiram na cara de Jesus, no rosto de Jesus. Amado, eu não sei o que já te fizeram. Ontem, quando eu estava retornando para minha casa, eu estava com o vidro aberto do carro e um ciclista descia em alta velocidade ali próximo da Sapopemba, na pista do outro lado, e de repente ele cruzou para o meu lado e ele perdeu o controle. Quando ele perdeu o controle, eu dei aquela tiradinha do carro para o lado. O rapaz que estava do lado gritou e tomou um susto muito grande. E esse rapaz da bicicleta, quase que ele caiu no meu colo. Quase que ele entrou pelo vidro, descendo ali a terminal Sapopemba. Quase ele caiu dentro do carro. E ele só deu tempo de gritar, desculpa. Aí eu reduzi e falei, agora. Falei para ele, rapaz, eu tenho um coração. Com os olhos arregalados desse tamanho, eu falei, eu tenho um coração. Ele, desculpa. Falei, que Deus abençoe, trabalhe em paz. E com o coração na boca assim. Falei, Jesus, meu medo era ele cair por cima do carro, cair na frente do carro. Amados, o rapaz do lado, tadinho da mãe do rapaz, mas xingou tanto, ficou bravo. E eu pergunto, o que Jesus faria no meu lugar se ele estivesse ali? Sabe, amados, muitas vezes queremos ter razão. Jesus, ele não quis ter razão, porque ele tinha um propósito. Ele foi aos olhos humanos, humilhado aos olhos humanos. Só que tem um grande detalhe, Jesus sabia quem ele era. Amados, qualquer pessoa que sabe quem realmente é, ela não recebe humilhação, mas ela mesmo se humilha, para que o tempo certo o seu Deus a exalte. O tempo certo Deus exalte. Amado, mas eu fui tão humilhado porque você não conhece a tua identidade. Quando a tua identidade está em Cristo, amado, ninguém vai humilhar você, porque você sabe que está na mão do Deus Todo-Poderoso. Você sabe que é filho do Rei. Você sabe quem é aquele que julga a tua causa.
Então pare com essa situaçãozinha de eu fui humilhado. Olharam para mim e nem me cumprimentaram. Eu não volto mais, porque... Nem sei porquê. Mas não volto mais. Sabe? Tem gente que começa a sentir tanta humilhação e nem sabe por quê. Por quê? Não sei por quê, mas também não vou. Não faço mais também. Amado, eu quero te dizer uma coisa. Tenha a tua identidade em Cristo, que você vai passar pelas provas, pelas lutas, pelas adversidades, e o Senhor vai te sustentar em todas elas. É Ele que vai sustentar a tua vida. Amém ou não amém? Amém. Tem um povo vivo aqui, dá glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Glória. Amados, e depois dele ter passado por toda essa situação, ele foi pendurado na cruz. Cravos em suas mãos e em seus pés sustentavam aquele corpo na cruz. Ele teve que carregar a cruz e depois ser crucificado nela. Como é importante tomarmos a nossa cruz se queremos viver a vida de Cristo aqui na terra. Se queremos não somente viver a vida de Cristo aqui na terra, mas se queremos alcançar o céu. Jesus, ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Está lá em Lucas capítulo 9, 33. Siga-me, siga-me. Na época era considerada a morte de cruz uma morte mais cruel. Para quem tinha cometido infrações, que eram julgados culpados, e era uma morte muito dolorosa, amados. Era uma morte que se tornava um exemplo para os outros não praticarem, senão se praticassem a mesma coisa, eles seriam crucificados. Mas, amados, Jesus, ele sofreu na cruz ali. E o diabo estava tentando ele para ele desistir, a ponto dele não conseguir respirar, a ponto dele suspender o corpo, e cada vez que ele suspendia, rasgava-lhe mais as mãos e os pés para respirar. Essa posição traz uma asfixia lenta e dolorosa. E Jesus, ele passou por amor pela minha vida e pela tua vida. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: você é muito amado por Deus, e dá um sorriso para ela. Você fala: você é muito amado por Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ali Jesus passou 6 longas e dolorosas horas de dor pela minha vida e pela tua vida. Cada momento a ferida sobre Cristo foi maior, até cada gota da vida dele se acabar. E então, no último suspiro, Jesus, ele declara: está consumado. Amados, quando ele disse se está consumado, isso vem da palavra tetelestai, que tem um significado abrangente. Não significa somente está consumado, mas ele também significa não há mais dívida. Em outras palavras, Jesus está falando assim: olha, eu me entrego a ti, Pai, está consumado. Todo escrito de dívida contra o povo, todo pecado contra o meu povo, toda investida de Satanás contra o meu povo está acabado. Não há mais dívida. Agora eu paguei o preço para que eles sejam novamente ligados a ti, Senhor. Jesus está falando assim: olha, agora, meu irmão, não há mais dívida contra a tua vida, pois eu já paguei com sangue. Jesus, ele está falando isso para mim e para você. Mas tetelestai não significa somente isso também, mas ele significa: agora você pode usufruir dos seus direitos. Você é filho de Deus, o Senhor alcançou a tua vida, você tem direito de filho de Deus, você pode viver a vida abundante que Ele te entregou, a vida abundante que Ele fez para a tua vida. Aleluia.
Amados, como é importante então nós tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Cristo, tomarmos posição e seguirmos a Cristo. Tome a tua decisão hoje de seguir a Cristo, porque ninguém vai mostrar e provar um amor como esse pela tua vida, ninguém. Mas eu quero compartilhar então a respeito do sábado. No sábado, amados, Jesus espera a sua hora. Pastor, mas o que aconteceu no sábado? O que ficou fazendo? Amados, eu quero compartilhar alguns versículos. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. 1 Pedro 3, 18. E eu quero compartilhar para que possamos entender os feitos de Jesus. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelo injusto, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no Espírito. Aleluia. Quero ler também Mateus capítulo 12, versículo 40. É necessário entendermos aquilo que o Senhor fez por nós, porque Jesus ele foi pregar aos espíritos em prisão, também a saber os que foram incrédulos outrora. Isso está lá no 19. Mas eu quero ir para Mateus 12, 40. Diz assim: como Jonas esteve no ventre, vou ler nessa versão. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Amados, então muitos pensam que Jesus estava dormindo no sábado, mas não. Ele continuava a obra que o Senhor tinha para ele. Era necessário que ele fosse, quando está falando que fosse ao centro da terra, é algo figurativo, sim. Por quê? Porque Jesus ele foi se apresentar para aqueles que pregaram a vinda dele. Jesus ele foi falar assim: olha, Abraão, olha, José, olha, Davi, eu sou o Cristo que vocês estavam esperando que viesse. Jesus ele foi se apresentar. Aí, meu irmão, pega essa. Jesus quer se apresentar na tua vida hoje. Jesus quer fazer algo na tua vida hoje. Jesus quer trazer uma nova história na tua vida. É hoje, não é amanhã, é hoje. Aleluia. Atos capítulo 2, versículo 24. Atos capítulo 2, versículo 24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Amados, a morte não reteve Jesus, a morte não travou Jesus, a morte não parou o propósito de Deus. Ei, fisicamente, Jesus já não caminhava naquele momento sobre a terra, isso é verdade sim, mas Jesus ele é o Espírito. Eu e você que temos Cristo na vida como Senhor e nosso Salvador, também vivemos essa herança dele. Nós também, amados, o nosso corpo pode perecer, mas o nosso Espírito continua vivo no Senhor. Continuaremos vivos para Ele, cumprindo o propósito de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 9. Então, a morte não pode parar Jesus. A morte não pode deter Jesus. Ai, no sábado Jesus estava morto. Estava não, amado. Assim como Ele está vivo aí do teu lado, Ele estava. Efésios 4, 9. Que significa? Ele subiu, senão que também descera as profundezas da terra. O que desceu, ele também subiu acima dos céus, amados, a fim de planificar todas as coisas. Aquele que subiu ao céu, ele também desceu para cumprir o propósito de Deus. Amados, enquanto no sábado, e depois do período da morte de Jesus, da crucificação, ali ele estava cumprindo o propósito de Deus, aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. E enquanto isso, ele estava esperando no Senhor.
Enquanto ele trabalhava, se apresentava, ele esperava. Por que ele esperava? Porque houve o tempo certo para a ressurreição de Cristo. E deixa eu falar uma que veio quentinha agora. Amados, muitas vezes nós não queremos esperar o tempo de Deus em nossas vidas. Ou queremos esperar sentado, deitado na cama, assistindo Netflix, comendo pipoquinho. Queremos esperar. Deus, o que você está fazendo? Estou esperando em Deus. O que você está fazendo? Ah, estou esperando. Porque Deus falou que ia me abençoar. E eu não levanto daqui enquanto Deus não me abençoar. E sai que você está atrapalhando meu filho. E se quiser buscar um refrigerante, está tudo certo. Esperando. Não é esperar nesse sentido, mas é o sentido de esperança. Aquele que espera no Senhor, ele tem esperança, mas ele continua agindo. Aquele que espera em Deus continua se movendo. Jesus sabia que havia o tempo certo da ressurreição. Enquanto ele esperava, ele estava fazendo, ele estava agindo, ele estava se movendo. Meu irmão, é tempo de nos movermos para a glória de Deus, confiarmos no Senhor, esperarmos somente nele. E então chegou o domingo, amados. Chegou o domingo então da ressurreição, aleluia. Chegou o domingo onde toda a história muda. Isso está lá em Mateus. Quero compartilhar o livro de Mateus, aleluia. Mateus capítulo 28, versículo 1. Diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Aleluia, até aqui, amados. Diga assim para a pessoa do teu lado: quem você procura? Pergunte para ela: quem você procura? Agora, com voz de trovão, diga assim: Jesus, ele ressuscitou. Você pode aplaudir ao Senhor? Jesus, ele ressuscitou. Quem você procura? Ele ressuscitou. Aquele que o povo procura, ele não está mais no meio, morto, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Foi no domingo, amados, aos primeiros raios da manhã, aleluia, veio uma luz sobre o túmulo de Jesus ressurreto, e a glória enche aquele lugar. A glória de Deus, a presença de Deus enche aquele lugar. Amados, uma revelação que o Senhor colocou no meu coração também, que as mulheres, elas foram até o túmulo para cuidar do corpo de Jesus. Jesus recebe duas unções, como diz na Bíblia. Ele é ungido duas vezes na Bíblia. E essa seria a terceira vez que ele receberia a unção. Só que Jesus, ele já tinha falado: olha, meu corpo já foi preparado. Olha, esta mulher já ungiu meu corpo, já derramou óleo na minha cabeça. Outra mulher derrama nos pés, mas essa já derramou na semana da crucificação óleo na minha cabeça. Ela está preparando o meu corpo. O corpo já estava preparado de Cristo. E agora seria o momento que as mulheres iam ungir, cuidar do corpo, ungir o corpo de Jesus, amado. Só que eu quero dizer que ele não recebe essa terceira unção. Mas o Senhor revelava algo para mim, viu?
E eu achei interessante que essas mulheres, elas foram cuidar do corpo. Aquele que ama o corpo, cuida do corpo. Amado, eu não estou falando de corpo físico. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Aquele que ama, cuida do corpo, que é a igreja de Cristo. Aquele que ama, cuida do corpo, que é a igreja, que somos eu e você. Se eu amo a tua vida, então eu vou cuidar da tua vida. Se você ama a minha vida, você vai cuidar da minha vida. Se você ama a vida da pessoa que está do teu lado, pastor, eu amo, é meu marido. É lógico que eu amo, eu vou cuidar dele, eu vou fazer um arroz bem gostoso para ele depois do culto. Pastor, é lógico que eu amo minha esposa. Depois do almoço eu vou até lavar a louça. Tem até Glória saindo bem, você viu? Timidinho, mas vai. Ai, porque ama, amados, diga assim comigo: quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Essas mulheres amavam Jesus e foram cuidar do corpo de Jesus. Eu e você precisamos cuidar do templo, da igreja de Cristo. Eu e você somos a igreja de Cristo sobre a terra. Aleluia, amém ou amém? Somos a igreja de Cristo aqui na terra. Mas amado, aquele corpo de Jesus já não estava mais ali, porque ele já estava glorificado. As paredes, então, a partir daquele momento, já não segurava mais, o tempo já não o detinha mais, a distância já não era mais problema, porque existia o milagre da ressurreição em Cristo. Já havia o milagre da ressurreição em Cristo. Deixa eu te falar uma coisa: existe milagre de ressurreição para a tua vida, porque Cristo está no nosso meio. O Senhor tem algo novo para você. Ele tem uma nova história. Talvez você fale: pastor, mas eu fiz tanta coisa errada. Ei, meu irmão, não é pelas coisas erradas que você fez, não. Jesus, ele te ama pelo sacrifício que ele já fez por você na cruz. É por você. E então, amados, nós vemos que Jesus, ele já está vivo. Jó, ele já declarava isso. De acordo com os teólogos, com os estudiosos, Jó foi o primeiro livro a ser escrito. E Jó, amados, ele já declarava: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Mas Jesus não tinha nem vindo ainda exatamente. Amados, por quê? Porque aquele que vive em Cristo vive a revelação de Deus em sua vida. Jó já declarava isso. Jó 19:25. Eu sei que o meu Redentor vive. Amados, então a partir daquele momento, já não há nada mais que poderia ser feito. Aleluia, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Aleluia. Amados, já não havia mais nada o que fazer. Jesus já havia ressuscitado, ele já era real, então ele passeava no meio do povo, então a morte não pode deter. Então naquele domingo ele ressuscitou e vivo está em nosso meio. Nós já vemos essa verdade acontecendo. O dia da ressurreição então me ensina, amados, que eu devo viver para Deus, somente para Ele. A ressurreição me mostra que nenhum amor como o de Cristo foi pela minha vida e pela sua vida. E hoje nós podemos viver totalmente para Ele. Eu não sei a tua condição, eu não sei o quão distante você andou do Senhor, ou se você já ouviu do Evangelho de Cristo na tua vida antes. Mas eu sei que Ele está neste lugar, e Ele é vivo e Ele é real. Jesus, Ele é real. Jesus, Ele é verdade. Talvez você está olhando e falando assim: mas o que eu preciso? Então eu já falei que eu quero esse Jesus na minha vida. Mas as suas ações têm mostrado isso? Esse Jesus que você está falando, que você diz que você tem Ele na tua vida, Ele ressuscitou por você? Ele pagou um preço pelos teus pecados? Pagou? Então por que você vive em pecado?
Então por que você vive no erro? Então por que você vive na tristeza, na angústia? Por que você vive com rancor se Ele já pagou o preço pela tua vida? Amados, não foi o diabo que matou Jesus. Jesus, Ele se entregou, mas foram os meus pecados que Jesus carregou naquela cruz. E hoje eu vivo para Ele. E Jesus te dá essa oportunidade hoje de poder viver para Ele. O sangue de Cristo foi derramado de forma tão preciosa para que você pudesse novamente se ligar a Deus, ser ligado a Deus. O pecado nos afasta de Deus e Jesus é a ponte que nos liga novamente até Deus. Mas não só de palavra, Ele teve uma atitude para mostrar isso, foi a cruz do Calvário. E eu quero te dizer que nem a cruz, nem o pecado pôde deter Jesus, porque Ele ressuscitou e através da vida dele, então Ele nos deu a vida, e não qualquer vida, mas a vida eterna. Ele passou a nos dar a vida eterna. Eu convido você a ficar em pé nesse momento. Aleluia. Glória.